Olá, amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Up to Date, que é o nosso encontro para tratar dos principais assuntos da semana, os principais tópicos do mundo do marketing, dos negócios, da tecnologia e da inovação. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de marketing e business, host aqui do canal Talk to Biz. Aqui você já sabe, a gente tenta trazer a ponta da ponta da ponta da inovação, sempre no sentido de oxigenar, gerar novos insights, novas ideias para que você possa aplicar no seu negócio, no seu dia a dia profissional, no seu projeto empreendedor e também para você estar sempre bem informado e bem atualizado com as últimas notícias da semana. Hoje temos uma grande novidade porque ele está de volta, o meu querido amigo Lucas Xavier, profissional de TI. Ele voltou para brilhantar aqui o nosso programa com o seu conteúdo, com o seu conhecimento. Lucas, seja muito bem-vindo, meu amigo, de volta. Obrigado, Bruno. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem está vendo e ouvindo a gente, é sempre um prazer inenarrável, um prazer acima da média estar aqui com vocês. Então, sempre trazendo boas notícias, notícias diferentes, inovações aqui, atualizações do mercado. Então, a gente vai estar aqui em mais uma edição comentando todos esses acontecimentos. É isso, Lucas. Lucas, quanta coisa aconteceu. Quando o Lucas tava de férias, estava curtindo por aí. Tinha que, né, Lucas? Mas tá certo. Agora está de volta aqui com a gente. E, Lucas, temos um programa com muitas coisas interessantes. É claro que algumas coisas a gente vai só dar aquela nota rápida, porque tem outras coisas que a gente quer focar mais o nosso tempo. Tem aí lançamento do novo chip quântico do Google, o Lucas. Tem a GM, que parece que está desistindo do negócio do robotáxi, agora vai incorporar a Cruise para lançar os seus próprios veículos autônomos. Tem a Apple querendo dar uma fisgada ali no mundo gamer. Tem muita coisa interessante. Meu amigo, vamos começar com aquelas notas rápidas. Eu acho que tem algumas coisas. Primeiro, assim, posso dar uma dica de livro aqui rápida, Lucas? Eu falei para o pessoal há umas semanas atrás, estava terminando de ler esse livro aqui, ó, o Marketing 6.0 do Kotler. Então já terminei e em breve a gente vai ter um episódio aqui falando sobre isso. O Kotler tenta pegar aqui, basicamente, compilar, é o que ele costuma fazer nesses livros de tendências, né? Compilar as últimas tendências e principalmente as tendências tecnológicas. Algumas coisas ali eu acho que já até perderam um pouco o timing, mas está aí lançado como tendência e por mais que ainda não sejam setores totalmente aquecidos, por exemplo, metaverso e tudo mais, mas são coisas interessantes, então a gente vai ter um programa do Talk to Biz depois para falar sobre isso. Mas uma outra dica de livro que eu quero dar, ô Lucas, é essa aqui, ó. O pessoal sabe aqui que eu gosto bastante de videogame, a gente está sempre trazendo notícias sobre games aqui no canal, e eu tô lendo esse livro aqui, o Adventure, do Jamie Landino, o Atari 2600 na alvorada ali dos consoles de videogame. Então é um livro que pega ali o início da Atari e o lançamento do 2600 para contar ali em detalhes, ano a ano, quais foram as movimentações de mercado, quais foram os lançamentos. Então, está sendo uma leitura, o Lucas, bem agradável, bem saudosista, né, para quem gosta aí desse mercado de games. E acho que o que é mais legal do mercado de games é que sempre traz muita coisa de inovação, né? Então a gente aqui que gosta de falar de inovação, esse mercado de games é um prato cheio, assim, porque tem muita coisa ligada à inovação. Meu amigo Lucas, vamos para nossas notas rápidas. Eu acho que tem um negócio aqui, tem algumas coisas que a gente não pode deixar de citar. Você mesmo me lembrou, né, Lucas? A OpenAI finalmente lançou o Sora, o seu gerador de vídeos por inteligência artificial. E o lançamento foi essa semana. Acho que representa aí um novo momento para essa história, né, intensa aí, de 2 anos para cá
do desenvolvimento massivo de sistemas de IA generativa. A geração de vídeo ali não é tão simples, né, Lucas, quanto a galera pressupõe, então ainda tem uma série de desafios. Eu acho muito engraçado, porque eu até noticiei num desses programas recentes, o Lucas, da Coca-Cola, o comercial da Coca-Cola, feito 100% com inteligência artificial. E a gente tinha falado lá atrás, quando a Toy R Us, né, mostrou também, acho que lá no Festival de Cannes, um vídeo também, um primeiro comercial que foi produzido usando sistemas de IA generativa. E aí dá a entender que, nossa, agora você vai conseguir fazer um comercial desse na sua casa, né? E não é bem assim, né? A coisa não é tão simples assim. Então você pega uma agência com, né, com toda uma infraestrutura, equipe e tudo mais, e alguns milhões para gastar, né? Alguns milhões aí de uma empresa, de uma marca como a Coca-Cola. Obviamente o resultado é você dando prompts ali sozinho no seu quarto para o Sora, pode até gerar algumas coisas interessantes, né, Lucas, mas vai ser difícil conseguir reproduzir um comercial da Coca-Cola. Então eu acho que é mais uma ferramenta que, na verdade, o mercado já estava esperando por isso, já conhecia, e reforça aí a OpenAI como a principal expoente nesse mercado de inteligência artificial. Ainda no campo das notas rápidas, ô Lucas, a gente teve aí, né, na semana passada, o assassinato de um CEO, o CEO da United Healthcare, lá nos Estados Unidos, o Brian Thompson. E aí, obviamente aqui a gente não faz noticiário policial, o objetivo não é esse, mas eu achei curioso porque eu vi ontem uma matéria, Lucas, na Fast Company, falando sobre a reação nas redes sociais e como algumas redes, inclusive, estão limitando a reação das pessoas, porque muita gente comemorando, né? Então, vou colocar só um trechinho aqui da reportagem da Fast Company. Como de costume, minha gente, todos os links ficam na descrição do episódio para que vocês possam conferir esse conteúdo original, mas a United Health publicou na sua conta no Facebook, né, uma nota de pesar por conta do assassinato do CEO, e aí, antes da postagem ter os comentários bloqueados, foram cerca de 37 mil pessoas postando aquele emojizinho com um sorriso, e muitas comentando que estavam felizes e fazendo piadas. Por exemplo, eu ofereceria meu pesar e minhas orações, mas eles não são cobertos porque estão fora da rede. E aí, no X também, comentários, como alguém coberto pela United Healthcare, posso compreender completamente as ações tomadas. Acho que, óbvio, né, por mais que uma empresa tenha problemas, não é essa a solução, você ir lá e atirar no CEO, né? Não é isso que resolve os problemas do mundo, né? A gente, pelo contrário, a gente tem mais problemas quando as coisas vão para soluções, óbvio, violentas. Mas eu acho que isso mostra o desafio do modelo de negócio dos planos de saúde, né? Nos Estados Unidos, a gente sabe que esse é um problema bastante crítico, mas em outros mercados também, aqui também no mercado nacional, quer dizer, acho que há uma série de questionamentos em relação ao modelo de negócio dos planos de saúde, e acho que vale até depois a gente pensar num episódio para discutir esse modelo de negócios me fugiu o nome agora, quando você tem como é o modelo basicamente das companhias de seguro, né, de você ter um financiamento coletivo para quem precisa usar. Só que no caso das seguradoras de saúde, você tem uma série de peculiaridades ali que tornam a coisa muito mais delicada. Então achei, como eu disse, não é nossa pauta aqui, o noticiário policial, mas esse destaque da Fast Company, que saiu
na quinta-feira passada ou na sexta-feira passada, eu acho que valia uma nota. Lucas, últimas notinhas rápidas, né? A China lançou uma ação antitrust contra a Nvidia, tá? Então aí tem notícia também do Nikkei. Sabe-se que é também uma resposta, o Lucas, é uma questão geopolítica também, né? Então, os Estados Unidos pressiona de lá, a China pressiona de cá. A grande questão é que a Nvidia é uma das principais detentoras aí dos semicondutores, das tecnologias que moldam aí a inteligência artificial e que possivelmente vão moldar o futuro. E a gente até noticiou há uns meses atrás, acho que lá para o início do ano, Lucas, você vai lembrar disso, que a Nvidia levou uma prensa ali do governo norte-americano porque ela estava criando algumas linhas específicas para burlar as restrições e continuar vendendo tecnologia para os clientes asiáticos. Asiáticos lê-se China, que é o grande problema. Né? Os Estados Unidos não está preocupado se a Nvidia vender placas e processadores de IA para o Vietnã, por exemplo, ou para a Indonésia, mas para a China sim, porque tem toda a questão lá de disputa entre Estados Unidos e China. E a Nvidia estava burlando essas restrições comerciais para continuar vendendo. E agora a China abriu esse processo antitrust. A gente não sabe se vai dar em alguma coisa ou se é só para inglês ver, mas tá aí, né? Mais um capítulo aí da disputa, da guerra comercial e tecnológica entre Estados Unidos e China. Acho que uma última nota rápida, o Lucas, que eu vi agora uma notícia que saiu na Reuters, é o seguinte: o pessoal aqui no Brasil, há uns meses atrás, estava reclamando, você vai lembrar disso, da taxa, como é que eles chamavam? Era a taxa das blusinhas, né? Por conta das importações via Shein. Naquela época ainda não tinha Temu aqui no Brasil, né? Mas a Temu chegou, ainda não está fazendo muito barulho, mas ó, Lucas, quem escuta aqui a gente sabe que a gente antecipou isso desde o final do ano passado, que a gente já falava na Temu. Mas olha que curioso, alguns países lá da própria Ásia, e aqui no caso a matéria está falando de Vietnã e Indonésia, por isso até que eu estava com Vietnã e Indonésia na cabeça, eles estão criando restrições também, Lucas, estão criando alguns embargos aí por conta da presença maciça, né, dessas grandes varejistas eletrônicas chinesas, Shein e Temu, em seu território e o quanto está prejudicando a indústria local. Então eles estão colocando também, estão propondo algumas taxações extras e algumas restrições para a ação desses grandes varejistas em seu território. Então, taxa da blusinha, Lucas, também no Vietnã e na Indonésia. Tem uma tensão lá, Lucas, tem uma tensão para o lado de lá, por conta desses e-commerces de baixo custo e aí, né, aqui no Brasil a gente já tinha visto essa movimentação, mas em outros países isso também está acontecendo. Lucas, última notinha rápida, eu prometo que é a última mesmo, essa não estava nem na pauta aqui, mas eu lembrei agora, porque está se encerrando o prazo para o TikTok lá nos Estados Unidos. Lembra disso? Com a lei que foi aprovada, sancionada pelo Joe Biden, que eu me lembre agora, daqui mais ou menos um mês, 19 de janeiro, seria o prazo, já na administração Donald Trump, para o TikTok escolher, ou sai do território norte-americano, ou tem que vender a sua operação para um operador local, para uma empresa local. E a ByteDance, que é a dona do TikTok, por assim dizer, ela já disse que não vai vender. E aí tinha ação sendo movida na justiça. Essa semana
algumas decisões que saíram foram desfavoráveis ao TikTok, ô Lucas. Então, algumas coisas que estavam rolando na justiça já tiveram meio que um veredito e a justiça manteve, não, vocês vão ter que cumprir a nova lei. E agora a esperança do TikTok, se é que eu posso chamar isso de esperança, é que o novo presidente, ao tomar posse em janeiro, porque o Donald Trump tinha falado durante sua campanha que não era favorável ao banimento do TikTok, né, que faria de tudo para manter a empresa no país, e que ele mantenha essa posição. E aí foram perguntar, óbvio, né? O pessoal da imprensa foi perguntar para ele, parece que ele estava participando de um evento essa semana, e ele falou que sim, porém com outras palavras. E aí você sabe como é político, né, o Lucas? Nem diz que sim, nem diz que não. Então, ele disse com outras palavras que não acha que seja uma boa ideia, porque ele é contra que se fortaleçam ainda mais determinados monopólios que já existem na área digital. Mas ele não falou em nenhum momento de salvar ou ajudar o TikTok. Então, há uma grande interrogação, ô Lucas, do que vai ser aí pro dia 19 de janeiro e qual será o futuro do TikTok. Eu ainda aposto que, no final das contas, pouca coisa vai mudar. Porém, como a coisa é totalmente incerta, né? Vou colocar aqui minhas barbas de molho, o Lucas, e vamos aguardar aí para ver o que sai disso tudo. Lucas Xavier, quer comentar alguma? Fala aí, meu amigo. Só eu que tô falando. Que eu acredito ainda que o TikTok vai permanecer no ambiente ali norte-americano. Eu acho que faz todo sentido para o desenvolvimento da empresa, para o desenvolvimento digital, para o desenvolvimento da mídia, para o desenvolvimento daquela mídia específica ali do TikTok. Tá num ambiente onde os maiores players do mundo estão é importante para posicionamento, e é um mercado também, é um mercado muito grande, e que o TikTok tem muita relevância também nesses últimos anos. Então, foi uma tendência nova que eles criaram ali e é muito forte, principalmente ali nos Estados Unidos também. Então, eu sou time TikTok. Eu parei de usar o TikTok, o Lucas, que realmente não estava me acertando ali. Aliás, comecei a usar o Blue Sky, eu tinha te comentado isso, né? Uhum. Mas para ver assim, o pessoal fala que tem uma diferença no algoritmo, na entrega, mas até agora, ô Lucas, eu vou dar um testemunho pessoal. O algoritmo do Blue Sky tem se mostrado mais agressivo que o do Threads. Eu já falei aqui, Lucas sabe disso e quem nos escuta sabe também. O meu uso nessas redes de microblogging é basicamente para consumir notícia. As notícias, inclusive, que a gente traz aqui para o Up to Date, eu estou ali sempre olhando para acompanhar meio que em tempo real o que está acontecendo. E aí eu noto pouca diferença, porque como estou consumindo mais notícias, eu noto pouca diferença, né, nesse tipo de entrega. Mas o que eu notei, assim, que o Blue Sky me sugeriu algumas coisas, como eu sou um usuário muito novo ali, né? O Blue Sky me sugeriu várias coisas assim que o Threads, por exemplo, não me sugere. Tipo, até, o Lucas, alguns perfis, assim, mais, vamos botar assim, picantes, por assim dizer, sabe? Que eu nunca vi, nunca recebi esse tipo de sugestão no Threads, por exemplo. Então, assim, para o meu uso, Lucas, consumir notícia por notícia, estou usando Threads que tem até mais gente, né? Mais veículos. Alguns veículos eu procurei, ainda não estão no Blue Sky. E o Threads tem, pelo menos nunca aconteceu no Threads eu procurar um veículo, procurar um jornalista, ou sabe, e não encontrar ali. Então, estou usando o Threads, mas continuo com o Blue Sky ali instalado e vou ainda deixar por mais algum tempo para ir fazendo esses testes aí, fazendo essa comparação. O que eu posso dizer de início é que ainda não está todo mundo ali, então, e estou falando de veículos grandes, né, que
veículos já consolidados, seja aqui no Brasil ou no exterior, inclusive no exterior também, alguns veículos que eu não encontrei, Lucas, e portais grandes aí de notícia. Então acho que ainda falta uma adesão e, deixo esse comentário aí que nas recomendações me pareceu assim, um pouco mais aggressive o Lucas do que, e olha que não foram coisas que eu procurei, né, isso que é interessante, assim, ele me sugeriu algumas coisas logo logo de cara, coisa que eu não vi acontecer no Threads. Ô Lucas, olha aqui, ó, pra gente falar de um negócio que eu acho que é importante, há umas semanas atrás, a gente falou aqui no programa sobre a Apple adiar o lançamento de novas versões do Vision Pro. E aí a grande interrogação era o seguinte: pô, não está vendendo, o aparelho é maravilhoso, mas a galera não vai pagar tão caro. Então eles estavam prometendo uma versão mais barata, e esse projeto foi adiado. Então eles fariam um upgrade, que é natural nessa indústria de tecnologia, faziam um upgrade no hardware e lançar também uma versão mais em conta. Tudo isso foi posto de lado, adiado a princípio para 2027. Não informações confirmadas pela empresa, mas aquelas informações, como você sabe, de bastidor. No entanto, saiu essa semana uma notícia aqui, um relatório da Bloomberg, falando que a Apple estaria conversando com a Sony, ok, para adicionar suporte para o Vision Pro aos controles do PlayStation VR. Então, se alguns estavam especulando que a Apple de repente poderia desistir do seu Vision Pro, eu acho que ela ainda não está desistindo não, mas ela está olhando com carinho para o Vision Pro o suficiente, inclusive para tentar fazer o que a gente chamaria de uma pivotagem, né, Lucas? Porque a Apple nunca foi muito próxima ali do mundo gamer. E quando ela lançou o Vision Pro, estava claro ali que a parte gamer poderia até acontecer, mas não seria o foco, né? Seria muito mais uma coisa para você consumir conteúdo e para aplicações de produtividade mesmo, era questão da computação espacial, como eles chamavam. No entanto, eles estão conversando com a Sony. Olha aqui, ó, nota aqui, tem notícia da Bloomberg, saiu também no TechCrunch. Vamos lá, a Apple está procurando tornar seu dispositivo de realidade mista, o Vision Pro, mais atraente para os jogadores e desenvolvedores de jogos, de acordo com o novo relatório da Bloomberg. O Vision Pro foi apresentado mais como um dispositivo de produtividade e consumo de mídia do que algo voltado para jogadores, em parte devido ao fato de depender de controles oculares e manuais, ao invés de incorporar um controle separado. Mas a Apple pode estar precisando de jogadores para expandir o público do Vision Pro, especialmente porque, segundo o relatório da Bloomberg, menos, Lucas, de 500.000 de unidades foram vendidas até agora. Portanto, a empresa tem conversado com a Sony sobre a adição de suporte para os controles manuais do PSVR 2. E a Sony também estava com problemas para vender o PSVR 2, né? Tanto é que ela tem investido mais no público de PC, né? Mas ao mesmo tempo em que conversa com os desenvolvedores para que eles deem suporte para grandes títulos ao Apple Vision Pro. Então, Lucas, a Apple não abandonou o projeto do Vision Pro e agora está olhando o que, na verdade, né, para quem acompanha esse mercado, parecia o mais óbvio, assim, que o público que realmente valoriza esse tipo de experiência e está disposto a pagar por isso hoje, ainda é o público gamer. Né? Para quem usa o computador para trabalhar, sabe, ainda não é o foco, até porque você lembra disso, né, Lucas? A gente comentou do preço do dispositivo, caríssimo. Então, acho que é uma movimentação interessante. Lucas Xavier, o público gamer pode salvar o Apple Vision Pro, mesmo ele custando $3.500, ô Lucas, na versão mais básica?
E eu acho assim que é um público muito dedicado, o público gamer. Eu achei um público muito aplicado ali e assim, que paga, geralmente. Só que nem sempre querer pagar é poder pagar. É, Então eu imagino, quando eu penso num público gamer que quer fazer, quer participar, quer ter, eu penso num público ali entre seus 25 e 35 anos ali, que principalmente ali num perfil ali masculino, que paga e que compra e que tem mais disponibilidade, e principalmente que seja solteiro. Eu acho que é o principal. Verdade, né, É, porque é família a já começa a persona, ficar maduro, é. exatamente. Então, assim, eu acho que é a persona ali principal que eles deveriam atacar. Só que tem um detalhe. Eu acho que isso daí foi uma pesquisa de mercado mal feita e de repente eles tentaram jogar num momento assim certo. Por quê? O que aconteceu nos últimos tempos, né? Pandemia, a questão ali de coworks, melhor, do trabalho remoto, online ali, do trabalho de gente com todas as culturas diferentes de todo o mundo, participando às vezes com o objetivo de desenvolver um projeto, de entregar uma funcionalidade. Então, qual é a melhor experiência imersiva, talvez aqui no digital, e uma coisa que de repente esteja é, em voga aqui no mercado. A gente ouviu muito falar de metaverso, a gente ouviu muito de falar dessa integração de VA, VR e tudo mais. Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, eu acho que essa foi uma tentativa, a mentalidade daquela época, foi tentada, que foi aplicada recentemente aqui no nosso momento aqui, e que hoje já é diferente. A tendência e os resumos que a gente tira em relação a trabalho remoto, às vezes, por exemplo, é igual o Elon Musk que quer botar todo mundo presencialmente. E as coisas mudam, porque foi experimentado, de repente, para algumas empresas não faz sentido continuar com um trabalho 100% remoto em algumas áreas. Área de criatividade, por exemplo. Sim. Então, é, tem esses devaneios, tem esses pontos de vista diferentes, mas no fim das contas, eu acho assim que inicialmente sempre deveria ter sido gamer. Porque quando a gente fala de realidade virtual, automaticamente a gente pensa, pelo menos eu penso em alguma coisa gamificada. Eu penso em alguma coisa jogável, eu penso em alguma coisa imersiva ali. E não tem coisas mais imersivas do que ali jogos. Que de alguma forma a gente consegue ficar focado, a gente consegue ficar ali horas, tempos e tempos, a gente consegue dividir com outras pessoas, a gente consegue falar por ligação, estando no mesmo jogo ali, na mesma fase. Então, esse para mim seria o cara que compraria. Nessa persona que eu comentei, no cara que é apaixonado, no cara que tem amigos em outros países, em outros estados, poxa, talvez faria todo sentido. Ou faria muito minimamente, muito sentido ali para um cara ter um dispositivo dessa forma. Só que eu acho que o marketing e a publicidade, todas as coisas foram feitas, de repente, tentando atirar em um mercado. E agora eles estão tendo que se reposicionar nesse sentido. E aí agora vamos ver. Não sei como vai ser feito, se vai ter um replanejamento ali de preço ou se vai ter algumas coisas nesse sentido. Esperar para esperar os números no fim das contas ali para a gente conseguir analisar e avaliar bem. É porque o público gamer, como você falou, é um público muito dedicado e você tem a galera que certamente gasta os tubos, por exemplo, para montar um bom PC gamer. E algumas placas gráficas, inclusive da Nvidia, que a gente já citou aqui, elas podem custar quase tanto quanto um Apple Vision Pro, ou até mais, né. E aí sim, acho que se eles lançam um modelo mais em conta, bem mais em conta, né, que a gente fez uma vez a diferença do Vision Pro para o Quest 3, que é que é praticamente, 1/10 do valor do Vision Pro, né. Então eu acho que a gente tem ali um dispositivo com grande potencial. Agora, Lucas, quem está mudando os planos, mais uma vez, é a GM.
porque lá atrás tinha um problema lá com a Cruise, vai cortar os investimentos, você vai lembrar disso que a gente falou aqui. Durante um tempo, principalmente depois daquele caso, que aconteceu lá nos Estados Unidos de uma pedestre ser arrastada por um robotáxi, houve todo um congelamento ali, não, vamos aguardar para ver para onde a coisa vai. E aí entrou 2024, aparentemente a Cruise voltou ali para os trilhos e a gente até falou aqui de parceria com Uber, enfim, a coisa vinha, né, aquecida. E agora, essa semana, a GM meio que surpreendeu todo mundo, comunicando que vai incorporar a Cruise, não vai mais financiar o desenvolvimento do negócio de robotáxi, que vai usar toda a expertise ali, toda a tecnologia que a empresa desenvolveu para desenvolver os seus próprios veículos autônomos. Então tem nota aqui também do TechCrunch. Vamos aqui para o texto, Lucas. Ó, a General Motors anunciou na última terça-feira que não vai mais financiar o desenvolvimento do negócio comercial de robotáxis. Em vez disso, absorverá a sua subsidiária de carros autônomos, a Cruise, para combinar os esforços e desenvolver a sua própria linha de veículos de passeio totalmente autônoma. A mudança é um passo notável para a montadora, que adquiriu a startup Cruise em março de 2016 por $1 bilhão. Desde então, a GM gastou mais de 10 bilhões na empresa em uma tentativa de viabilizar a tecnologia de veículos autônomos por meio do serviço de robotáxi. A GM disse em comunicado que o tempo e os recursos consideráveis que seriam necessários para expandir o negócio, juntamente com o mercado de robotáxi cada vez mais competitivo, foram as razões para a mudança. A GM disse que espera que a reestruturação reduza os gastos em mais de $1 bilhão anualmente após a conclusão do plano proposto, o que é esperado para o primeiro semestre de 2025. Ô Lucas, então claramente eles estão olhando para o mercado de robotáxi, estão vendo que a competição vai aumentar e estão achando melhor. Quer saber onde a gente faz mais dinheiro? Aqui vendendo os nossos carros, se eles tiverem a tecnologia autônoma. E a gente noticiou aqui no programa que a GM tinha criado uma iniciativa para levar seus veículos a um outro patamar, seria o nível 3 ali de automação veicular. A gente falou sobre isso aqui. Então, aparentemente faz sentido, mas faz sentido e não faz, né, Lucas? Porque, inclusive, uma queixa aqui que saiu numa outra nota do TechCrunch, que eu vou deixar o link aqui também, é que todo mundo na Cruise foi pego meio de surpresa. A galera ficou sabendo pela mídia, o, o Lucas. Então, um negócio assim, esquisito, para dizer o mínimo, né? Não era algo que estava sendo conversado, né, para ser um novo direcionamento da companhia. Parece que é algo que foi decidido ali com uma certa polêmica envolvida, e aí aparentemente ninguém da Cruise estava sabendo. Então, por óbvio, todos lá estão bastante preocupados com a continuidade dos seus empregos, mas acho que o negócio de robotáxi talvez seja um grande, Lucas, balão de ensaio, aí, um grande campo de testes para, no final das contas, os veículos autônomos dominarem o cenário de carros de passeio, né? Carros domésticos, para uso doméstico. E acho que o robotáxi vai ser uma consequência natural disso. A partir do momento que eu tenho carro autônomo, eu vou ter também um táxi ou um Uber, sei lá, autônomo. Há 1 ou 2 semanas atrás eu falei da parceria da Uber com a WeRide, também para disponibilizar veículos autônomos lá em Abu Dhabi. Então acho que esse vai ser o caminho. Agora, acho que me espanta só que a GM primeiro cortou, depois voltou e agora volta de novo. Então a galera tá batendo cabeça. Acho que a coisa poderia ser mais simples, assim: olha, precisamos desenvolver um veículo autônomo.
podemos trazer isso para o cenário doméstico, mas podemos também trabalhar com o serviço de robotáxi. Então, possivelmente, o que eles vão fazer é oferecer os veículos para que eles sejam gerenciados por outra companhia que aí sim queira focar no serviço de robotáxi. Lucas Xavier, mais uma pivotagem, só que não, né? Uma, uma pivotagem peronomútil, mas uma grande indecisão, uma grande interrogação, na verdade, em relação a esse mercado de veículos autônomos. Isso, o mercado de veículos autônomos por si só, ele ele fica ali oscilando. Não tem como você pensar, pô, é um mercado seguro, é um mercado ali que eu vou investir, vou ter o meu retorno sobre esse investimento. É um mercado que ainda está tendo muito estudo. Então, você fazer uma parceria. Tudo bem que a gente também não sabe o motivo especificamente. Às vezes o que a mídia fala, o que a assessoria fala, não é necessariamente 100% verdade. Às vezes simplesmente de repente, a equipe técnica ali que vai desenvolver tudo isso não é tão boa. Isso daí realmente acontece e muitos projetos em algumas empresas deixam de acontecer necessariamente porque o risco é alto e a equipe não consegue entregar ou minimamente alguma coisa é medido e a expectativa é de, poxa, vai arriscar aqui agora? Com tanto dinheiro aqui que a gente vai colocar, faz sentido de repente a gente correr tanto risco, sendo que a gente tem ali o nível 3 para chegar, por exemplo, que talvez seja mais tangível ali para a gente e que é uma coisa mais palpável ali no mercado, que também vai ser um diferencial. Então, quando a gente. Existem duas coisas, né? Quando a gente abre muito para. A gente abre muito para muitas verticais, é interessante quando a gente tem segurança é, e, e assim, a possibilidade de um mercado que eu vi que eu vi que outra empresa fez, algum grande player aplicou, que deu certo, de repente agora faz sentido eu adicionar essa vertical ali no meu portfólio de serviço, de produtos e tudo mais. E ao mesmo tempo eu vou potencializando aquilo que eu tenho de mais forte. Outra possibilidade é, olha, vamos deixar de aplicar essa vertical e vamos potencializar, vamos focar tudo aqui que a gente tem. Eu acho que uma e outra, as duas são boas, dependendo ali do planejamento. Só que quando eu tenho uma muito arriscada, quando eu tenho uma que o mercado está se descobrindo, o mercado está testando, tem algumas validações bem negativas, tem outras que foram tão negativas que ficou ruim a reputação dessa empresa, a questão ali da pessoa que foi arrastada no carro. Então, assim, será que vale a pena, faz sentido arriscar, sendo que não necessariamente vai ser o meu principal core ali? Então, é muito risco de reputação, de validação, de reconhecimento, de prestígio, de mercado, de valuation também, de ações e coisas nesses sentidos, assim, de investidores. Principalmente quando a gente fala de investidores e parcerias, porque quando eu quebro alguns tipos de relacionamento com parcerias significativas, com investidores de repente ali fortes e grandes que trazem valor para o meu negócio, quando a gente quebra isso, depois é meio difícil voltar. Quem sabe, de repente, não foi um grupo de investidores que falaram assim, olha, melhor dar uma segurada, vamos investir em coisas mais palpáveis, mais interessantes aqui para o negócio, que a gente sabe que vocês vão aplicar bem e que não vai ser um mercado tão complexo e difícil ali, com tanta concorrência também ali para a gente. Eu acho que tem uma informação, ô Lucas, que complementa bem isso aí, que eu acho que é muito da questão financeira, porque a GM, depois que adquiriu a Cruise, ela tinha ali um outro grupo de empresas, por exemplo, SoftBank, Honda também, tinham várias empresas que estavam injetando dinheiro ali. Só que acho que ao longo do tempo foi ficando só ela. Então, por exemplo, aqui, ó, hoje a GM é dona de 90% da Cruise.
ela já teve aqui o SoftBank, como eu falei, a própria Honda, o Walmart, Microsoft, sabe, você tinha muitas outras empresas que estavam financiando aquilo ali. E hoje acho que ela está financiando praticamente sozinha, né, com 90% da participação. E acho que a questão é muito mais de fôlego financeiro, né? Porque risco por risco, de fato, é arriscado o negócio do robotáxi, mas se for botar em veículos de passeio para vender por aí, em qualquer concessionária, o risco também é grande, né? Então, eu acho que talvez para esse negócio de robotáxi, que ainda envolve regulação, tem outros componentes ali, e aí talvez ela tenha acusado aí o fôlego financeiro. A GM não é mais a principal montadora do mundo, né, Lucas? Já tem bastante tempo que ela perdeu esse posto. Então, de repente, sabe, a gravata está apertando aqui no pescoço, e essa movimentação, de fato, ela certamente vão haver demissões por conta dessa incorporação, e ela automaticamente já corta algumas infraestruturas ali que seriam necessárias para monitorar todo esse sistema de robotáxi. Então, possivelmente é uma pista aí, o Lucas, para a gente entender, mais uma pista aí para a gente entender essa movimentação da GM, meu amigo. Lucas, para a gente terminar, acho que uma notícia que ganhou destaque essa semana é o Willow, o novo chip quântico do Google, anunciado aí como uma grande revolução. Eu tenho muito cuidado com a maneira como essas grandes revoluções são colocadas. Primeiro, assim, que os camaradas trazem parâmetros que a maioria das pessoas, e eu me incluo nisso, não vão entender exatamente o que aquilo ali significa, né? Porque são coisas extremamente técnicas. E aí a imprensa ajuda muitas vezes a potencializar esses parâmetros justamente que ninguém entende. Então, a gente vai trazer aqui a notícia, Lucas. Você que é o cara da tecnologia, vai nos ajudar a elucidar um pouquinho mais sobre de fato o que é esse avanço. Mas veja, olha, novo computador quântico do Google resolve em minutos problemas que antes levariam eras. Aí você fala assim, um problema que levaria era para ser solucionado? Ô Lucas, qual é o problema que a gente tem hoje que precisa de uma era inteira para ser solucionado? A gente está pensando o quê? De congelar o sol? É isso? Sabe? Então tem umas coisas que a galera coloca, assim, nossa, meu Deus, agora a maior parte dos problemas que a gente tem hoje na nossa sociedade não precisam de um computador quântico para serem solucionados. O que precisa é de todo mundo remar na mesma direção, ter vontade política, ter vontade das lideranças. Então eles gostam de colocar a coisa como se fosse assim, meu Deus, agora sim a salvação. Então não é. Vamos lá, vamos pro texto aqui, o Lucas, depois a gente comenta. Ó, novo computador equipado com um chip quântico chamado de Willow superou o supercomputador anterior, que era o Frontier, em um teste de benchmark, resolvendo em minutos um cálculo que o Frontier levaria 10 septilhões de anos. Ô, Lucas, então assim, eu também não sei nem materializar na minha mente o que seriam 10 septilhões de anos, que é um número extremamente alto. Mas assim, o que é importante disso aqui, né? O que é importante disso aqui é que com essa nova tecnologia quântica, a gente vai chegar num ponto, o Lucas, onde poder de processamento não vai ser mais um fator, né? Não sei, qualquer aplicação que você queira desenvolver, tem ou não tem poder de processamento? Tem, tem. Não é mais um fator limitador, né? Como, sei lá, como outros recursos que a gente tem no planeta, durante alguns períodos da história, não eram vistos como um recurso limitado, era visto como um recurso infinito, né? É como se eu dissesse assim, essa aplicação aqui, esse modelo de negócio precisa de oxigênio. É bom, isso hoje, né? A gente precisa de ar para respirar. Ainda não é um fator limitador. E acho que a mesma coisa é com questões ligadas a processamento.
Agora, quando essa galera coloca, nossa, tem um cálculo aqui que o outro computador levaria 10 septilhões de anos. Gente, não é um cálculo, né? Isso é um benchmark, então é um teste ali, olha. Isso aqui, se esse cálculo ele resolve em uma fração de segundo, o outro vai levar uma fração da fração da fração de segundo. É isso. Agora, não acho, Lucas, que a gente tenha problemas hoje que demandam 10 septilhões de anos para serem resolvidos. Né? Acho que nossos problemas são mais simples que isso. Então, acho que, né, por desconhecimento, é óbvio, né, as pessoas e a mídia acabam dando um, um tom talvez um pouco equivocado a coisa toda. E não sei também o quanto essas empresas não gostam também de vender o seu peixe dessa forma, né, Lucas? Porque, nossa, olha aí, agora sim, aquela equação, ô Lucas, que a tua professora de matemática passou no ensino médio, aquela equação com polinômio que você levaria 10 septilhões de anos para resolver e terminar a prova, agora você pode fazer em alguns minutos. Então, agora sim, aquela equação, aquele polinômio maldito, você vai conseguir resolver, graças ao chip Willow. Lucas Xavier. A computação quântica está aí, batendo a porta. O que você vê disso, meu amigo? Eu sei que é uma baita revolução, eu estou brincando aqui, estou ironizando com a maneira como a coisa é colocada, mas eu sei que é uma baita revolução e de fato pode mudar muitas coisas que a gente tem hoje no nosso dia a dia, a partir do momento em que esses dispositivos forem massificados. Ainda está longe de ser isso. Por enquanto, é um computador só lá dentro dos headquarters lá do Google, né, que é capaz de fazer tamanha proeza. Ainda não é algo para ser massificado. Mas, de qualquer maneira, é um apontamento para o futuro, né, Lucas? Com certeza. E assim, um detalhe importante, a gente hoje usa muito o processamento da nuvem do Google também. A gente coloca muitas coisas lá, aplicações importantes, aplicações poderosas lá para a gente vender para os nossos clientes. A gente coloca os nossos sistemas lá para ter uma disponibilidade muito maior, para ter pouca oscilação e tudo mais. Então, imagina isso aplicado nesse ambiente, nesse ecossistema. Só que nunca é assim, porque existe uma questão chamada internet, que limita muitas coisas nesse tráfego ali de informações. Existe uma coisa chamada 4G e existe outra coisa também chamada 5G. Então, por exemplo, um ambiente 5G E a é um galera, ambiente ô que... Lucas, e a galera já desenvolvendo aí o 6G, né? Também Exatamente, já tem tem essa gente já conversa. pensando em 6G, só que assim, em muitos lugares no mundo, nem o 5G chegou ainda. E o 5G é especificamente desenvolvido justamente para ter essa. Vocês imaginem um cano mais fino, isso de repente seja o 4G, e o 5G foi desenvolvido especificamente para uma gama muito maior de dados passando nesse cano. Então pensem em um cano fino e agora pensem em um cano de Grosso esgoto calibre. bem É, maior. isso. Exatamente. Então é por ali que os dados vão passar. Então, é, todo esse desenvolvimento, esses complementos assim, de tecnologia, eles fazem muito sentido com 5G. Só que tem muitos lugares que ainda não têm acesso ao 5G. Tem muitas máquinas que com o Wi-Fi, ou mesmo com a internet cabeada ali, não está com 5G. Existem tecnologias 5G são mais rápidas, que são melhores, que são muito mais dinâmicas ali, que conversam melhor com essa tecnologia é, como um todo. Então, assim, é um desenvolvimento, mas assim, ainda assim é para um mercado muito específico e é muito caro. Então, quem vai ter acesso à própria tecnologia ali é a própria Google ali para fazer os seus testes, para fazer suas validações, para guardar suas aplicações, para desenvolver soluções e respostas para coisas que demorariam muito tempo, e que no fim das contas, esse grande processamento ali, ele é muito mais para se posicionar no mercado. Olha, eu
tem uma tecnologia que entregou esse feito aqui, baseado em um benchmark que é um teste ali futuro, com teste ali de previsão, com teste ali de aproximação, no fim das contas, que esse número traz ali para a gente. Então, existem muitas aplicações, é claro, mas assim, na prática, é difícil colocar tudo isso porque existem muitas e muitas variáveis. Um outro ponto é assim, a tecnologia quântica não é só o Google que está desenvolvendo de forma assim mais agressiva. Ainda mais quando a gente fala de tecnologia de segurança da informação, que é uma das principais coisas que a gente tem hoje. Então, de repente, até um posicionamento de porquê do motivo que não foi lançado ainda em alta escala a tecnologia quântica ali, porque de repente ali não ofereceram uma segurança da informação que consiga ficar páreo a páreo ali e coisas nesse sentido. Então, esse é um dos pontos ali que a gente também não vê a tecnologia quântica sendo compartilhada em alta escala e sendo usada ali por muitas pessoas. Muito bem, senhor Lucas. Vamos aguardar. Eu acho que essa questão dos gargalos aí que você colocou é importantíssima para entender. Até tem a questão de custo, mas tem toda a infraestrutura que precisaria acompanhar também para essa capacidade infinita, por assim dizer, de processamento. E outros pontos aí, e de como isso pode tornar alguns tipos de processamento extremamente mais rápidos, e tanto sendo usado para o bem, quanto sendo usado para picaretagem também e para atividades, por assim dizer, não tão nobres, né? Atividades ilícitas. Mas está aí o computador quântico do Google. Senhor Lucas Xavier, nosso tempo está se esgotando. Como não temos 10 septilhões de anos aqui para terminar essa gravação, vamos chegando ao final de mais uma edição do Up to Date. Lucas, que bom que você voltou, Lucas. Quero te agradecer por mais essa participação aqui no nosso programa, meu amigo. Opa, Bruno, tô sempre aí disponível aí para os próximos convites também. Espero que tenham próximos convites, próximas edições. Com É sempre certeza, um prazer, com certeza. sempre um prazer enorme estar aqui com você, conversando, passando boas notícias, atualizações ali do mercado para as pessoas. E também é óbvio que eu não posso esquecer disso, né, Bruno? Pedir para o pessoal se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, se possível, compartilhar ali, porque quem sabe a gente tenha ajudado ali, tendo algumas ideias e mesmo tendo, de repente, aquele assunto ali que você vai puxar com um colega de trabalho ali para ter mais intimidade e, de repente, aquele assunto que vai puxar com o teu chefe para pedir aquela promoção. Então, muito obrigado pelo tempo de vocês. Valeu, meu amigo Lucas. Obrigado a você que está nos ouvindo ou está também nos assistindo. Nós voltamos na semana que vem. Um abraço a todos. Até lá. Valeu.